Voltamos aqui com a live aqui com o Tago. Sobre por que tanto debate em masculinidades negras, que tanto debate em masculinidades negras. Vou voltar aí com a segunda parte, esperar ele entrar aqui pra gente fazer o convite. O papo tá legal, o papo tá bom. O Tago é sensacional. Intelectual nosso aí já de marca maior. Vou esperar ele entrar aqui pra fazer o convite e voltar de novo com esse tema. Que masculinidade negra é essa que tanto debate? Vou até botar aqui. Vou escrever para fixar. Vamos esperar ele entrar aí. A gente retomar aqui o papo aqui. Esperar ele entrar. E se quiser, pessoal, pode mandar perguntas. Na medida do possível, vou tentar responder. E esperar ele entrar aí. Esperar ele entrar para ver. Cadê? Esperar mais um pouquinho, se não entrar, eu saio e ver se eu falo com ele aqui. Ele entrou aqui, já vou chamar. Vou chamar ele aqui. Espera ele entrar aí. Opa, voltou, irmão. Mas não entendi muito bem o que aconteceu, mas tudo bem. Não, eu também demorei também um pouco aqui, que foi direto pro IGTV já até gravou já direto. Já até na postagem já, pra me fazer o que demorei. Mas vamos ver se tem mais. Pessoal, pode mandar pergunta aí. Eu quero debater várias paradas, cara. Quero debater patriarcado, que matriarcado é esse aí, né? Que acho que só as mulheres tomam decisões ou tentam manter ou demandar decisões apenas. Eu uso o matriarcado diopiano. É meio complexo isso, porque eu vejo que o sistema de africanos é de complementariedade, né, tá? Não sei se você coaduna comigo, então não existe matriarcado no sentido diópio sem ter a presença dos homens decidindo politicamente, né, economicamente, até mais das mulheres, né, que os homens que levavam os dotes para as mulheres, o sobrenome dos filhos era das mulheres, eram matrilineares, né, no sentido que vinha da linhagem da mulher, reis e rainhas políticos, no sentido governante. Então, como se fosse, né, um matriarcado consonante com o apoio dos homens. Os homens apoiavam, né, mas pensa que estão colocando até uma visão quase matrifocal, dispensando os homens como se não precisasse. Então, por isso eu fico meio complicado que tipo de matriarcado. Então, dentro desse debate também que eu gostaria de debater, porque, dentro de um patriarcado, existe um grupo que detém, né, não só monopólio, né, político, econômico, mas ele protege também, dentro do seu grupo, seus pares. Se você perceber do grupo dominante, os pares mulheres são os menos atingidos, são os menos alvos. Então, há algo de bom no patriarcado. Não sei se você está entendendo onde eu tô indo, tá ligado? Existe algo de bom nesse patriarcado. Tem uma proteção. Nossa questão, né, homem preto, família preta, né, toda está desestruturada, não todas, né, tem famílias aí com certeza sempre operando, né. Como é que a gente pode dialogar essa questão? Não sei se pode ficar preso também no conceito, né, o patriarcado, ou a questão de complementariedade, né. Mas, assim, porque eu vejo dentro do patriarcado aí que dizem, né, branco, né, no sentido de que tem um privilégio não, tem um grupo aí que consegue se manter debaixo de uma sombra que é o menos atingindo sobre todas as esferas, todas as instâncias, né, menos alvo de sobretudo, entendeu? Então, até que ponto, né, a questão do patriarcado, a gente consegue dialogar? Porque eu não vejo problema nenhum a questão dos homens pretos liderarem suas famílias. Para mim, acho que isso não é um problema, não é uma crise. Consonante com as mulheres, obviamente, né, sendo embasada pelas mulheres. Os papéis sendo construídos juntos, né, de decisões juntas. Então, eu não consigo mais, só que, como eu falei, vem enviesado por outras perspectivas, né, até eurocêntricas e enviesadas, que não conseguem
imaginando isso, né, tá? Entendeu? Não sei Não, se sim, mano. você está entendendo, entendeu? Mais ou Eu menos. entendi, eu entendi. Eu acho assim, a gente acaba puxando, de certa forma, a sardinha pro lado que for mais, sei lá. Eu entendo as discussões sobre patriarcado e matriarcado. Eu acho que, né, a gente Sim, pensa no você domina. patriarcado africano, no matriarcado africano. Só que, assim, os sentidos do matriarcado africano, eu acho que um pouco da discussão, aqui ela acaba sendo um pouco influenciada, eu vejo, de certa forma, assim, que dá uma, né? E aí não estou querendo dizer que não haja preponderância feminina. Acho que ela é até desejável dentro de alguns aspectos, só que isso acaba sendo colocado sem pensar né, nem de certa forma pensar o par masculino. Acho que a influência para se pensar o matriarcado africano, ele acaba sendo uma resposta, uma resposta à desvalorização feminina. E aí Entendi. ele acaba sendo maximizado no sentido de, tipo, esse aqui é uma resposta para essa desvalorização toda que a gente tem dentro na sociedade, Perfeito, é. né? Isso é foda. E aí, e aí eu acho que, enfim, é válida a discussão, né? Mas a gente tem que pensar dentro desses eixos de complementaridade. Porque, assim, e aí eu parto cara, eu parto dos Itãs, mano, eu parto do Candomblé para pensar a relação nossa. Não tem ninguém mais do que ninguém lá, entendeu? Não Ah, tem. Yansan não é melhor que o Gun, que não é melhor que o Xun, que não é melhor que o Batalá, que não é melhor que ninguém. E na falta de um deles, o mundo rui. É isso, na É falta isso. de um deles, eles são eixo. É a mesma coisa nós, mano. Eu acho que essas discussões, assim, eu entendo a gente pensar assim, né? Como acaba sendo sempre uma reação às nossas É, discussões para pensar esses conceitos, né, que foram, né, são chaves de entendimento, né? São chaves de entendimento. Mas uma coisa é a gente pensar esses conceitos em como eles foram vivenciados em África e sim. como a gente traduz eles para cá, sendo uma resposta ao descalabro que a gente está vivendo, né? Eles vão acabar sendo outra coisa aqui. Então, acho que a gente tem que pensar que essa elevação feminina, e aí a gente, logicamente, tem que pensar historicamente onde estão as nossas mulheres, né? É. As mulheres por conta da tentativa de destruir o nosso povo, e nesse caso, sendo os homens pretos como alvo primordial, né? Sim. Aí e É um aí dado. eu acho que para além da gente pensar, a gente não ficar para pensar, olha, vocês estão colocando as coisas de uma forma que, como se, sei lá, só os homens pretos fossem atingidos pelo genocídio. Enfim, não é isso. A maioria dos jovens sequestrados eram homens jovens que eram Não, sequestrados. Um dado mano, histórico. A maioria, um dado. eu escrevi um texto que eu fui pesquisar. Eu tô até estudando isso por esses tempos. A gente pensar o que foi a eugenia no Brasil, a Sim. eugenia dos caras lá, a eugenia que pensava tipo que os pretos tinham que acabar. Se você olhar no quadro do que os caras pensavam, eles nunca pensavam nos caras pretos. Exatamente. No projeto da eugenia, do embranquecimento, as mulheres brancas, as mulheres pretas, elas estavam no projeto. E aí, isso O mostra, quadro isso de mostra a campo. perversidade da situação. A A você perversidade. o homem preto da cena, né, tá? Da história. Então, Tirar ele, realmente. É um projeto. e dentro disso, aí não é colocando, enfim, hierarquias,
Mas Não, então, mas é isso, entende? É isso. sofrimento. Então a gente tem que pensar que dentro disso a gente vai pensar que as mulheres pretas foram um arrimo de família. Enfim, tem toda uma situação para que, dentro do sentido da destruição das nossas famílias, fosse um objetivo alcançado. Os caras não podiam ter esse lugar. Os caras não podiam ter um lugar de cuidador de suas famílias. Não vou nem falar provedor. Não vou nem falar provedor, eu falo de cuidador. Alguém que cuida. Sim. Alguém que consegue estar lá, saca? Então a gente tem isso. A gente tem que pensar dentro dessas linhas como um projeto que ainda está em movimento, né? Ainda está em ação, né? E aí pensar patriarcados e matriarcados, matriarcado e patriarcado em quais condições? Para quem? Para quê? Como? Por quê? E dispensa a questão dos homens. Às vezes coloca até uma questão matrifocal de dispensar o papel até masculino de um homem. Gente, é inconcebível de onde você está partindo. Né? Que parte da perspectiva de valores africanos, tem os itãs aí provando, que todos são importantes, como você já falou, né, tá? Então não tem essa de não ter um homem a presença do homem, isso não existe. A complementariedade ela é base estruturante de todo o povo, no caso, todos os povos africanos, né, tá? Então, deixa eu ver se está aqui. Vai, termina. Volta a responder da objetificação. Apesar que eu respondi, né? Essa objetificação do homem negro. Não, é isso. Eu acho que quando você sair, se você pensar uma solução, e eu acho que zoado, às vezes eu fico pensando assim, as pessoas elas acabam colocando a gente como conservador para algumas paradas. Isso aí vai ser direto. Mas aí... Quando fala de poligamia, eita, falar de poligamia então, tá? Então... Eu tinha 3 mulheres do candomblé, mas não dá, não pode. Eu não entendo isso, mas enfim, deixa rolar, segue o baile. Não, mas aí eu fico pensando assim, no sentido da animalização, da objetificação do homem preto, que o homem preto é um pau. Se o homem preto é um pau, ele é o pênis. Se ele é um pênis, o que é uma família para o pênis? Família é um outro conceito, carrega outras coisas, entende? Se a gente parte desse lugar positivado, que a gente acaba positivando, dessa animalização, dessa brutalização, enfim, que a gente não é quase inumano, sub-humano, né? A gente não consegue chegar dentro desses lugares de cuidado mesmo, de atenção, né? de segurança. Porque, assim, eu acho que a nossa maneira, o nosso caminho de sobrevivência, de sobreviver dentro desse lugar, nunca vai estar no eu. Nunca vai estar tipo, mano, eu me viro sozinho. Nunca vai estar nesse espaço. O nosso primeiro espaço de fortalecimento deveria ser, mas eu acredito como potência, é a família. Total. É a família. Não tem como. Então, isso. Para sair da objetificação, eu acho que você tem que fazer, né, de certa forma, um retorno, né? Mas aí você tem que virar a chave, o que de fato nos permite sobreviver, o que de fato nos fortalece para pensar as próximas gerações, o que nos permite ter legado, mano. E ter legado para nós, é isso, já é difícil pra caramba. Imagina você não conseguir acumular para isso. Porque é isso que eu vejo. Eu vejo os irmãos que se positivam na objetificação, saca? Que tipo, mano, eu sou o cara assim. Rola isso direto, rola. É alguém que não consegue produzir investimento. Infelizmente, acaba não produzindo investimento para as próximas gerações. É isso, mano. A gente tem que. Esse é o nosso caminho, mano. Eu vejo também desses caras assim, tá? Não sei se vou falar baixa autoestima, mas às vezes ele não tem nada que ele consegue competir dentro de uma sociedade ou algo que ele possa engrandecer, que ele acha que é uma válvula de escape ser único, assim, no sentido de eu vou ser bom nisso aqui eu sou bom, entendeu? Tá entendendo? Assim, pelo menos é o único lugar que, em tese, a gente vê esses brancos.
Entende? Aí você vai falar, vou desistir desse lugar. Vou desistir do lugar que, tipo, até o cara branco, maluco que tem uma Ferrari, ele vai olhar pra mim e vai falar, porra, mano, isso aí você é foda. Então é isso, tem uns códigos aí, uns valores que o cara fala assim, mano, vou sair desse lugar que é o único lugar de força, né, de que vão olhar pra mim no topo. É isso, que topo que é esse? Mas vão olhar pra mim no topo do rolê e vão falar, cara, não vai ter ninguém acima de mim. Então, mas é isso, é uma construção que não vai ter ninguém acima de mim, mas você vai estar acima de escombro. Escombro, enfim. Sim, sim. Vamos ver se tem mais algumas perguntas aqui. Tinha uma aqui acho que do Mumu. Deixa eu ver aqui. O do Mumu aqui é... E o Mumu, Tago, como você entende a construção de amizade entre homens negros? A gente já até falou um pouco sobre isso. A pergunta parte da minha percepção de ver que brigas entre homens negros são definitivas. Morte ou nunca mais se fala. Não há latência, ou estou equivocado? Geralmente, quando a gente, o homem preto tem uma desavença com o outro, Tago, eu percebo na experiência minha, ou a gente vai nas vias de fato, ou a gente mata, ou eu tenho um corte sistemático e nunca mais volto. Tem um componente racial do auto-ódio que não tem como, parece que a gente, né, entre a gente não tem uma paciência entre a gente também, que faz a gente, né, desestabilizar entre nós mesmos, né, Tago? Essa divisão, né, deliberada, né, criada, né, pela questão racial, tem esse componente. Mas como é que você pode também responder ao meu Mumu aí dessas desavenças dos homens negros, que é sempre feroz e bem rasgando mesmo tudo, todos os laços, às vezes passível de morte ou até de briga? Não, então, eu acho que assim, eu agradeço a pergunta do Mumu, agradeço a pergunta do Luiz também, dos outros. Eu até fiz um texto, mano, falando sobre isso, porque eu tava atingido exatamente por isso, saca? Eu falei, mano, se a gente brigar, é tipo fim, mano. É uma parada se não for nas vias de fato, que às vezes, pros caras, a via de fato, ela até permite uma determinada ponte. Mas, para algumas, é muito louco, mas alguns assuntos, principalmente o assunto não falado, principalmente o assunto não externado, é um corte pra gente, que isso demonstra a fragilidade das nossas relações. A gente tem uma relação frágil, eu acho, e a minha percepção é que no fundo, mesmo com todos os afetos, nossos afetos, eles são muito condicionados a determinadas regras, que são regras muito rígidas. No sentido, mano, se falhar nisso aqui, mano, você tá animado. Ou vai rolar uma treta fodida entre nós, ou tipo, mano, segue teu rumo, e isso só aumenta a ideia de que a gente tá sozinho, saca? Tipo, se dentro do espaço das relações não tem espaço do erro, não tem espaço da falha, né? Tipo, caralho, mano. Não tem esse espaço. Se não tem esse espaço, é isso. O nível da intimidade, ela tem um limite ali. Porque é isso, eu não posso falhar, então eu tô sempre comprimido por um tipo de situação. Então, mano, quando eu falho, é o arrebento, mano. Aí já é o arrebento. Aí é uma parada que, cara, às vezes é foda que os malucos não... Eu fico louco, os caras ficam, tipo, 10 anos sem se falar, brigou uma vez só. Uma vez, ficou 10 anos sem se falar, ficar 10 anos, não fala mais a vida toda. Tipo, mano, o cara é um vacilão. 10 anos de amizade, 15 anos de amizade, aí faz um bagulho errado, aí vira vacilão e acabou a amizade. Aí você fala, que amizade que era essa, então? Então, é isso, porque as nossas amizades, eu parto do ponto que parte dos homens pretos, a gente não tem exatamente amizade, a gente tem alianças. São coisas diferentes. Alianças, elas se dão por conta de algum motivo, elas se dão por conta de alguma situação, elas se dão por conta de algum contexto, e se o contexto muda, as alianças mudam também. Isso dá um lugar de impermanência pra gente, de insegurança, tipo, cara, pô, não sei, acho que eu não vou poder contar com ele amanhã. Não vou contar, o bagulho é outra fita. Não vou poder contar com ele. Sim, é isso aí. E aí é foda, porque isso leva ao que a gente tava conversando antes. Porra, se tem esse limite, mano, não vou falar desses assuntos com esse parceiro. Não vou falar. É isso, tem uma barreira ali, tem um vácuo ali.
que não é preenchido, mano. E aí é isso, é um elo muito fraco para nós e qualquer fissura, porque por ser um elo fraco, qualquer fissura cobra muito, mano. Cobra muito. E aí a gente rompe. Então, o componente aí não sei se é do ódio, não, do racismo, ou não tem. Dessa falta mano. de gente, que a gente se ataca, essa falta de. Tá entendendo? Tem, mano. Sim, tem. Cara, a gente, no fundo, a nossa falta de amor próprio. E aí eu digo, é até pesado, acho até pesado, mas como enquanto povo, dado a nossa situação, dado o racismo, a gente carece de um amor próprio. E esse amor próprio ele é sempre externado nesses elos frágeis. É sempre externado, tipo, esse ódio que eu sinto da minha situação, de mim, de como eu sou, do porquê disso, por que eu tô nesse lugar. É sempre externado, é sempre tensionado nas outras relações. Essas nossas inseguranças todas é sempre transpostas nas nossas relações. Então é isso. Tipo, se dentro do campo da segurança, dessa falsa segurança, né? Eu acho falsa segurança, eu ter um comportamento militar, soldadesco, no sentido, tipo, mano, parada é essa aqui, eu não posso, mano, virar, eu não posso perder a trilha. Porque se eu perder a trilha, mano, tipo, eu vou ser zoado, ou eu vou ser, tipo, defenestrado, ou ninguém, enfim, eu vou sofrer um tipo de sanção por conta disso. Quem comete essa falha é tipo, você aplica essa regra, porque essa regra você também está dentro dela. Tipo assim, eu não vou aplicar uma regra mais tranquila pro maluco, sendo que se acontecer comigo, o bagulho vai vir quente também. Total. Saca? Então isso é um componente sim do racismo, cara. Isso é um componente da desestrutura. Tá? Essa falta de amor e essa falta mesmo de empatia. É uma falta de empatia. No sentido de, tipo, puta, o cara tá fudido. Cara, ele tá fudido porque ele não correu o suficiente. Não fez por ele, não fez por onde. Isso aí te envolve direto, meu irmão. Corre atrás, dá seu jeito, se vira. Isso aí acontece direto, até entre família, amigos. Não, tá muito mole, tá muito não sei o quê, corre atrás. Porque também não, sai... Pode falar, irmão, pode falar aí. Não, mas isso para mim é uma das condições mais canalhas, cretinas que o racismo produziu, que ele transformou as nossas famílias em agrupamento de pessoas. Porra, foda, isso é foda, cara. Isso é foda. Que agrupamento de pessoas mano, você tá fazendo o seu corre com essas pessoas, mas é o seu corre separado delas. Entende? É isso, mas não é. E aí, isso dá uma noção de, tipo, você pode ter uma família com 10 pessoas, 15, enfim, 4, enfim, e você tá falando, porra, eu tenho que fazer o meu. Então, tipo, é como se não tivesse ninguém. Esse sentido de potência, do potencial familiar, ele acaba sendo perdido nisso, porque você acha que tem que fazer tudo por si mesmo, mano. É foda. Realmente atacaram a família, né, Otágua? Preta muito fortemente, né? As primeiras coisas que eles fizeram, quebrar o nosso espírito, a primeira coisa que eles atacam, quebrar nossa espiritualidade, nossa ligação. E família, fez dois juntos que desestruturou, desestabilizou a gente de tal forma que consegue reverberar até hoje. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Quero falar também sobre poligamia, Tago, também, se é um sistema também, como é que você vê, se dá para se falar sobre centros femininos de poder, achei muitas visões interessantes, que, né, como eu falei, a masculinidade negra, povo e preto tá debatendo. Eu não quero me furtar, não, Tago. Aqui é a África, valores africanos, que os homens têm debate. Não tem, né? Irmãs aí também, tem as irmãs aí que tá contestando, né? Aí, pode vir, mano. Aqui é a África no centro e a gente pode falar também das irmãs. As irmãs falam da gente no sentido de desenvolver o debate, né? Que muitas das irmãs eu percebo, né? Não só das mulheres que acham que não estão numericamente dentro do sistema político deliberando e acham que estão fora de centros de poder, tá? E eu sempre percebo que existem vários centros de poder feminino também, né? Como o ventre, a cozinha, né, e o berço, né? Eu acho uns centros muito fortes que moldam totalmente não só uma sociedade, porque é a mão que balança o berço, né, é a mão que comanda a nação.
Então, acho que, né, é importante também até os homens também debaterem e compreenderem essas questões, que a gente está junto, né, junto com as mulheres, consonantes com elas, para construir uma visão de melhor para o povo, né, Tago? Essa complementariedade era sempre importante. E sobre é legítimo, Tago, né, dentro da masculinidade negra, desse homem preto, né, a questão de outras constituições familiares, né, que sabemos muito bem que a questão atravessou, né, a escravidão, né, tava o trem de desenvolvimento, né, a analogia do Nobles, né, descarrilhou, e tínhamos nossas constelações, né, social, né, de familiar, econômica, e foram atravessados, né. Alguns irmãos estão querendo debater outras construções familiares. E como é que você vê isso aí? Tá. Olha, irmão, eu acho assim, tudo que for positivo e for um caminho viável para a reconstrução do nosso povo é algo que a gente tem que ser pensado, saca? Então, a gente vive no modelo familiar, nuclear, Exatamente. com esse, né, essa sombra branca. E aí eu digo esse modelo familiar nuclear isso, mãe, pai e 2 filhos e ponto, e acabou e já era. Era só isso aí. Sendo que as nossas famílias, elas, enfim, dificilmente seguiram esse modelo, porque a gente sempre viveu com agregados, mano. Viveu com vó, viveu com parente. Tia que cuidava, criava, tia, avó. Exato. Então, acho que, assim, a poligamia, ela é um dos possíveis caminhos. Não acho que é o caminho único. Sim. Que todos, enfim, não acho. Acho que é uma possibilidade que está sendo colocada no sentido de que, para as pessoas que queiram de fato viver, eu sempre, como toda família, como sempre no sentido do engrandecimento familiar, que é o engrandecimento do povo, né, do nosso povo. Né? Sim. Eu acho que é uma via. É uma via. Eu entendo, eu acho que eu já participei de algumas discussões disso, que muitas das nossas deficiências, né, ou das situações, não vou nem dizer situações, mas dos sonhos colocados, eles estão dentro desse modelo posto, né? Que a ideia é fechada e tal. Tá certo, se é o seu, mas eu acho que ele não precisa ser uma amarração para todo mundo, entende? Não, até porque eu ainda vejo um desnível, não, um problema demográfico no nosso povo, que tipo, os pretos estão morrendo. Estão encarcerados, estão presos. Os homens em números compatíveis, os homens pretos em idade de casar em número compatível, é menor. Né? Como é que a gente resolve? Né? A gente pode falar, tipo, não, então vai ter uma parte de mulher preta que pode e está em condição e tem vontade de casar e não vai casar porque, mano, o modelo único é esse. O modelo único é o modelo nuclear europeu. Exclusivo, fechado, que não... Então, eu acho isso. Tem perspectivas alternativas que podem agregar o nosso povo, assim. Então, eu acho que algumas discussões, eu entendo como é que a gente acalenta os nossos desejos, como é que a gente acalenta os nossos sonhos, né? As nossas vontades, tipo, eu sonhei ter uma família. É isso. E eu acho que para quem tá fechado nisso, para quem quer e é o único caminho, tá tranquilo. Só que é isso. Esse nunca foi, na verdade, se a gente pensar na trajetória preta, esse nunca foi o nosso caminho. Assim, um caminho único, né? Aí podem falar várias paradas, podem falar, mas esse nunca foi o nosso caminho. E aí pensando aqui, diáspora, pensando fora da abolição, né? Sim. Sempre teve. Então eu acho que não é algo que a gente precisa encerrar. Não, acho que quem deseja, mulheres e homens que desejam vivenciar a poligamia,
poliandria também, né? Sim, Enfim, foco também, convoco as mulheres. poliginia. A possibilidade tá para, eu acho que é isso, a possibilidade tá para quem deseja viver. Quem deseja viver e é no sentido de com as nossas lentes, está sendo colocado Exato. com as nossas lentes, né? Vai, mano. Eu acho que é isso. Se as pessoas acham tipo que não é a melhor, que isso como eu já ouvi, né? Tipo, isso é desigual. É esse sentido de igualdade um para um, Né? né? É indivíduo, a gente sabe de onde vem. Porque a nossa resposta para essa densidade, ela teve, né, Tavo? Quando as sociedades africanas, os povos africanos, viram que existia uma densidade demográfica desequilibrada, ela respondia com essas formas de relacionamento, como poliandria ou então poliginia. Poliandria bem menor ao longo da história, mas a poliginia ela via porque ninguém ficava sozinho, no sentido de ter um teto de uma família para uma construção, né, visando uma construção, depois a partir da questão de filhos. Também vou entrar nessa questão de filhos, né, no caso também, porque e depende de onde você está partindo também, né, Tavo? Eu parto de valores africanos, e quando você parte de princípios, a gente não tem como negociar muito. No sentido de um indivíduo de, eu quero escolher, eu quero, não quero. Entendeu? Eu quero chegar, né? O papo, né? No sentido de. Então, dentro de uma constituição de valores africanos, para o homem preto, se ele está partindo desse local, como é que a gente pode dialogar a questão do homem preto ter sua descendência, ter sua linhagem consanguínea, tá? Eu falo de consanguinidade que não pode ser jogado a sua importância fora. Pode ter filhos, né? Pode chegar de fora que não tem uma consanguinidade, mas tem o seu valor, né? E tem também o viés biológico, né? Apesar de eu ser das sociais, você também, eu sou longe de advogar que tudo é construção social. Isso é terrível. Nunca vou advogar isso. Tem uma dimensão biológica que às vezes não joga dentro do debate nosso. Joga tudo fora. Então, laços consanguíneos também é importante de manter uma linhagem sua, né, da visão ancestral. Estou falando de valores africanos, né? Nós, como os homens pretos, partindo desse princípio, você vê que é preponderante, né, no sentido de homens pretos, de valores africanos, constituir famílias alicerçadas. Porque muitas das respostas, Tago, também, que eu falo com os irmãos e as irmãs, falam, poxa, como é que eu vou ter filho nessa situação de guerra? Como é que eu vou ter filho nessa situação de pobreza, de escassez? Eu não sei se isso pode ser só uma única resposta, porque eu falei, como é que você foi criado? Muitos depois, fui criado com 3 irmãos, 4 irmãos. Às vezes só 3/4 para dividir. Você não está vivo até hoje, você não está aí. Sabe? Então cria uma dimensão branca, eurocêntrica, de criar um filho exclusivo, de ter um quarto só para ele. Tá ligado? Tô viajando aqui, mas só para ele. Eu quero um filho que tenha uma televisão para ele, um colégio particular, e é como quase um bem. Um filho vira um bem, uma coisa material negociável. Para nós, não. É uma outra lógica, uma outra dimensão. Sacou, Tago? O papo. Saquei. Eu acho. Tá mesmo. Eu acho assim, mano. Eu acho assim, dentro do que é mínimo nesse contrato, vamos dizer, firmado, o que é o mínimo para uma criança? Mínimo, é o mínimo. O que é o mínimo? Eu posso falar que o mínimo é ter, sei lá, um quarto com um laptop do iMac. É isso. O ponto para mim e aí, dadas as condições para a gente pensar essas poligamias, enfim, essas relações plurais, né? É pensar, quais são as nossas condições para a gente prover o mínimo aceitável para a nossa família. Porque, tipo, é isso. Mesmo hoje, mesmo para quem tem uma relação monogâmica, você tem que pensar, você também pensa no mínimo. Sim. E é isso. Você pensa o mínimo. Tem gente que, tipo, mano, não existe isso. A situação, a condição é dinâmica, a gente vai vendo na medida do que aparecer. Na medida do que aparecer. Eu acho que isso, no sentido da gente pensar, que eu sempre penso em legado, eu sempre penso em que os nossos filhos são investimentos. Casamento é investimento, filho é investimento que, tipo, vou pôr dinheiro e tal. Sim. É isso. Sim. Sendo dessa forma, eu acho que a gente estabelece, as pessoas estabelecem qual que é o
mínimo. Porque é isso. Tem pessoas que vai falar um quarto para cada filho, outro que vai falar, não, pode ter 3 para cada quarto. Pode ter. Esse ideal também, né, Thiago? Como eu falei, criar um projeto de uma única família exclusiva, de modo até de filho, como se o filho fosse um custo-benefício. Não, o único modelo de filho que eu quero é que ele seja um quarto especial, grande, enorme, com uma sala e tal, e tem que ter um investimento, e a pessoa nem teve isso também, não. Não, mas às vezes o fato de não ter é o motivo para lutar para que tenha. Eu entendo, Sim. até entendi. Eu passei fome. Eu não quero que meu filho passe. Sim, não, sim, beleza. Mas só que essa linha é isso. Boa parte dessas discussões a gente tá debatendo, tá? Qual é o critério mínimo, né? A vantagem mínima para que, beleza, nesse acordo que a gente for fazer aqui, no acordo que a gente for fazer plural, qual é a condição mínima que as pessoas têm que. Porque é isso, se a gente pensar nessas relações plurais, mano, não é um ponto de vista não pensado, saca? Tipo, não, tô entendendo. Sim. É costura. É que nem toda relação séria. Eu penso como uma relação séria, você costura. É isso, mano, não é possível, não acho que seja ideal essa situação. Então não cola, então não vai criar. Saca? O que eu acho importante é a gente pensar que esses modelos únicos que são imputados, sim. eles são amarras que, enfim, nos custam muitas possibilidades. Não é porque eu não vejo a situação favorável para mim que ela não seja favorável para terceiro, para ciclano. Verdade. Bem lembrado isso. Entende? Não é algo que bata com os meus princípios, aí, com os meus desejos. Tudo bem, mas é isso, o mundo é diverso, né? O nosso mundo é diverso, as nossas perspectivas de constituição de algumas coisas, elas são diversas, apesar dos valores, né? Os valores, eles terem uma perspectiva unificada, mas como é que eles se desdobram, tem a sua diversidade, a gente tem que aprender a abraçar também, né? E aí, a partir dessas negociações, como toda relação tem que ter. Não, total, isso aí. Eu sempre me lembro da fala que o povo preto, né, africano, na diáspora, estão fora dele, acumula gente, nosso bem. E gente é um valor, gente é um bem, né? E eu percebo muitas das vezes, às vezes, um discurso, né, contrário de certos grupos, né, de esterilizar pobre não pode ter filho, tem que fazer uma contenção. Aí fica esse meio que em choque, né, certas coisas, de como é que eu vou passar pela essa existência, me deixar... Enfim, é só uma provocação, entendeu? De não construir não só a família, mas deixar o laço consanguíneo de um ancestral vindo. Mas é como eu falei, né, Thiago? Eu tô me baseando, me fundamentando de valores que as pessoas se dizem afrocêntricas. Entendeu? Desses aí, não tô solto assim, não. Tô falando de pessoas que têm uma proposição de viver a centralidade de valores de povos africanos, né, dentro da centralidade dessa questão não só familiar, não tô falando nem da questão de plural, não, tô falando todo monogamicamente também, na questão de filho, de família, né? O povo africano é família. Então, entendeu, meu? Entendi. Assim, essa daí é uma questão até bem embaçada, né? É embaçada, né? Eu acho que as pessoas, elas tendem a aplicar esses valores dentro das suas realidades, né? Entendi. Assim, eu acredito que seja isso. Então, dentro de uma perspectiva de escassez, eu só consigo pensar você tendo valores africanos, né, valores no sentido, né, da importância da geração e da importância, enfim, de você não querer ter, se tem algo realmente muito grave que impeça isso, que isso não seja um... Sim, se não, é isso, eu acho
as alterações, enfim, elas acabam sendo aquilo que a gente falou. E aí não é só dentro desse aspecto, não. Não é só dentro do aspecto com relação a filhos, com relação à esterilização, com relação a várias paradas enfim, relacionadas à natalidade. Mas em Isso. vários outros aspectos, em vários outros valores, você faz essa aproximação no que interessa. Né? Tipo, mano, que aí é igual, tem vários malucos que é isso. Tipo, mano, sou africano, pá, mas tipo, sou o galo que vai em vários puleiros. Saca? Não, aí, isso aí. Não, aí. Entende? Então, tipo, é isso. Eu tenho várias paradas, eu tenho essa perspectiva africana, mas aí no que toca mais. Qual o comprometimento que tem uma infraestrutura familiar? Não tem, nós. Não, mas aí no que toca no sentido do imediato, no sentido do prazeroso, no sentido do. É isso. Do não investimento. Cara, isso aqui tá mais fácil, então eu vou por aqui. Isso aqui, enfim, é isso. Eu acho que a gente como povo e trazendo esses valores, e aí eu acho, até uma discussão que eu queria fazer. Sim, sim. Eu acho que a gente tem muitas das respostas africanas, a gente vai ter aqui no Brasil, na maneira como a gente reformulou alguns pontos, reformulou algumas coisas. Porque é isso, essa nossa estrutura, né, essa nossa sociedade específica, ela produz respostas específicas. Eu acho que o nosso dever é sempre trazer, é como se a gente estivesse limpando a fonte, saca? Sim. Tem a fonte e a gente está trazendo essa água que é nossa, a gente está trazendo essa água e jogando nessa fonte e misturando essa água que está aqui. Quanto mais. Porque é isso. Essa nossa realidade não vai ser uma realidade que está colocada, enfim, ipsis literis, né? Tipo, a gente vai pegar a realidade dos nossos irmãos lá e colocar aqui de imediato, de maneira quente. Peitinho não vai rolar, né? Só que a gente vai trazer, sim, o que eu acho que é o essencial. Tá. Não tem como colocar, não vai dar para colocar essas perspectivas, mas a gente vai trazendo esses. Para onde eles estavam olhando? De onde eles estavam vindo? E de onde eles estavam vindo, de certa forma, é o guia que a gente quer colocar no nosso centro, né? No nosso caminho, que é exatamente pelo lugar que a gente quer caminhar. É pelo lugar que a gente quer caminhar. Então, eu acho que muitas dessas respostas, muitas dessas mudanças e aproximações e distanciamentos, e eu trago para minha realidade, e acho que é assim, acho que é assado, acho que também é dado pela essa resposta, pela necessidade da resposta imediata de algumas coisas que as pessoas vivenciam, né? Que aí a gente pode falar que é pouco africano. Para alguns é tipo, eu quero só vestir a camisa, mas sem fazer a labuta. Exatamente, só quero estética. Mas para outros é a falta mesmo da. Para outros tantos é a falta da estrutura mais encorpada nossa, né? É mais falta de uma estrutura mais encorpada nossa, tipo, mano, o que vai resolver o meu problema agora, dentro do que está posto, é isso aqui. Isso aqui vai contra os valores, enfim, que não está sendo pensado. Mas, mano, é isso aqui que eu preciso fazer para continuar, sei lá, vivo, ou para continuar tendo alguma coisa. Então, é isso, a gente vai ter que descobrir esse nosso caminho dentro do que está colocado para a gente hoje. Dentro do que a condição histórica nacional ela colocou para a gente. A gente vai ter que trazer essa outra bagagem que foi pisada, que teve a tentativa de destruição, que foi jogada para debaixo do tapete, que foram tentados enterrar, mas que a ponta, né, tá ali, a gente tá
vivendo aí, a gente está se valendo dessa ponta para, tipo, trazer esses valores. É o mesmo um fio que a gente está puxando. A gente tem que continuar puxando. Saquei, perfeito. Uma pergunta aqui do Sumemo. Sumemo Nego, Sidão, pegando um gancho, por falar no centro, gostaria, Tago, que os irmãos abordassem a questão da narrativa. Como o homem negro constrói uma narrativa sem tutela em nosso tempo? Como é que se constrói uma narrativa sem ser tutelado? Acredito que essa tutela aqui deve ser uma tutela Urugo, que o Sidão deve estar falando. Dá para construir uma narrativa? Eu aprendi uma vez aí com os mais velhos que disputar narrativa tem que mostrar resultado, Tago. O pessoal vem com narrativa, tu vem com resultado. Mas aí como é que você aborda essas questões aí de narrativa sem tutela aí? Como é que a gente pode? Boa pergunta. Eu acho que a nossa... Então, mano, eu sempre acho que as nossas respostas, para a gente pensar soluções, estão nos nossos espaços. Né? Espaço, e aí quando eu digo nossos espaços, a gente vai pensar assim, porra, esses espaços estão embranquecidos, esses espaços aí, tarará. Sempre não falei. Mas eu parto do ponto que os lugares onde nós somos centro, eixo, eles são lentes que dão possibilidade da gente encarar a realidade que a gente vive. Né? Então, se a gente quer uma resposta que não seja tutelada, e aí eu penso, aí eu vou colocar um exemplo, enfim, cada um tipo, tá, como é que o preto de candomblé ele pensa isso aqui? Como é que o cara do terreiro pensa essa questão? Questão. Como é que a minha mais velha, ela pensa que um cara, tipo um homem que cuida, sei lá, cuida de si mesmo faz? O que ela pensa sobre isso? Dentro da vivência que ela teve, dentro da vivência de terreiro que ela teve, como é que ela pensa isso? Né? Eu acho que parte das respostas tá em como a gente consegue pensar, porque é isso também não vai ser dado como nessa nossa discussão de live aqui, que tá recortado, né, tá uma parada recortada, tá um assunto específico, tá um negócio que, tipo, né, uma situação que as pessoas conseguem, pergunta e resposta. Às vezes é isso, mano. Às vezes a resposta ela não vai vir diretona, né? Mas é isso, a gente vai ter que estar nesses espaços, a gente vai ter que estar nesses lugares para sacar, mano. E a partir desses lugares, eu acho que a gente pode criar os nossos mesmo. A gente tem que buscar essas referências. Referências práticas, referências que existem, referências que, tipo, você pode comprovar A, B, da data, saca? Porque o nosso dever, eu acho que o nosso dever é que, tipo, a gente lê, a gente né, estuda, a gente faz, enfim, vários elementos que a gente resgata o legado desses nossos mais velhos que contribuíram, né? E contribuem para pensar soluções para nós. O que a gente faz é somar as coisas, meu. A gente faz é somar as coisas. A gente vai ter que trazer. A gente tem que trazer essa fundamentação, essa perspectiva de solução que eles colocaram em cima do plano da prática do que os nossos fizeram. Do que os nossos pensaram, tipo, mano, a gente precisa sobreviver aqui. Como é que a gente sobrevive? Como é que a gente faz? Como é que a gente... A gente tem que colocar, a gente tem que fazer esse cruzamento. Porque fora dele, é isso que eu estava falando, né? Muitos desses nossos espaços, eles estão embranquecidos. Adentrou, né, nesses nossos espaços, foi trazido para dentro desses espaços uma visão autodestrutiva da gente. Tá nesses lugares também. Os valores também. Outros... E aí, mas só que mesmo assim, mano, mesmo trazendo, esse é um ponto muito importante, mesmo que se traga esses elementos que são estranhos, tem lá um arcabouço nosso, mano. Tem lá um arcabouço nosso para pensar, tipo, vivências, pensar responsas, pensar, saca? O mínimo. Então a gente tem que fazer esse entrecruzamento, mano. Porque aí a gente sai, eu dei essa discussão
que ficam apontando pra gente, tipo, teoria, academicismo, papapá, cara. Eu acho que a gente tem que abraçar o que os nossos deixaram pra gente, saca? O que os nossos deixaram pra gente de solução, mano, a gente tem que cair de cabeça mesmo, pra gente não cometer os mesmos erros. E pra gente parar do ponto onde eles... na verdade, a gente continuar do ponto onde eles pararam. Advogo isso também, confirmo, corroboro com Seja isso. Seja da academia, seja da senhora do samba que construiu, né? Ela e a família dela construiu o Grêmio Estudantil, construiu a escola de samba. É isso, mano. A gente vai ter que dar o papo. A gente vai ter que continuar de onde eles pararam. Sim, sim. Concordo literalmente, tá? Concordo literalmente. Eu sempre falo a frase que nenhuma geração fez mais que a outra, tá? Cada geração fez o que pôde fazer nos seus limites. Ou seja, pegar e aperfeiçoar e buscar excelência. Os erros dos mais velhos tiveram, ninguém é perfeito. A gente vai ter os nossos erros nessa geração, os nossos filhos, netos, enfim, vão pegar os nossos erros e vão aparar e vai melhorando, desenvolvendo. Mas é fazer o que é possível, né, Thiago? Não o que é ideal. Às vezes a gente fica idealizando certas coisas e não vive o aqui e agora. Né? Entre o possível e o ideal, eu vou ficar com o que é possível. Sem tem o que, né? Eu acho que esse é um ponto importante, porque a gente tem que pensar o possível, mas o possível dentro do máximo do que a gente pode fazer. Exatamente, é isso. É pra fazer. Senão a gente não faz nada. Dentro desse raio de ação, qual é o máximo que eu consigo alcançar? E vai, mano. E vai. Isso. Mas não é perfeito, as pessoas querem a perfeição, querem ir pronto. Mas não, é o que dá pra fazer isso. Porque senão, tá, a gente fica idealizando e não faz nada. Entendeu? É esse onde eu quero chegar. E o que dá pra fazer possivelmente? Não é qualquer coisa, não é isso. É o que dá pra fazer pragmaticamente, possivelmente. Esse é o que dá pra fazer, mas não é o ideal. Aí o ideal que a gente criou, romantizou, mas, meu irmão, o possível é isso aqui. Que ideal que dá, mano. Eu acho que a gente... Às vezes a gente coloca o ideal, o perfeito, pra impedir a caminhada mesmo, saca? Vira uma chave, Isso também é auto-ódio, mano. Isso também é auto-ódio. Essa ideia da urgência, essa ideia da urgência, tipo, mano, ou eu preciso muito disso, mas ou faz desse jeito, ou faz perfeito, ou não faz, é uma ideia de imobilismo, mano. É uma ideia que ela impede aperfeiçoamento, ela impede vários bagulhos. Sim, sim. Ela não conta com o principal, mano. Ela não conta com o tempo, mano. Ela não conta com a distribuição no tempo das paradas. Né? Tipo, ou faz e o bagulho funciona de imediato, ou tipo, não serve. Então, tipo, a gente vai continuar no balde, mano. A gente vai continuar no balde. Das possibilidades do que dá para fazer no momento. De desenvolvimento, né, tá? No sentido, né? Sim, sim. É isso, mano. É isso. Acho que a gente... essa falta de confiança. Essa falta de confiança nossa. Tipo, iniciativa, falta uma falta de confiança nossa, tipo, mano, tu vê o Garvey, o que você precisa entregar, precisa ser além do humano, entendeu? Que é um esforço sobre-humano para entregar o que eu tô te pedindo. Mas se você não fizer isso, mano, não precisa fazer. Então, tipo, é foda, tá? Tem uma pergunta aqui do Neto Silvério. Conhece ele, né, tá? O Neto. Pô, né, percebo que muitos irmãos e irmãs focam em ter valores centrados nas experiências africanas do continente e da diáspora sem construir uma agência pessoal. Percebem isso? Como analisam isso, tá? De focar em ter valores centrados em experiências africanas na diáspora sem construir uma agência pessoal. Agora, o que significa, não entendi, essa agência pessoal? Depois, tu entendeu, Thiago? Entendi. Essa agência pessoal é no sentido do fortalecimento mesmo da pessoa. E aí, pensando do indivíduo, saca? Porque, tipo, você emula, você fala, né? Pô, quero construir valores, quero vivenciar valores africanos, mas como é que você consegue fazer isso sem
fortalecimento de si, sem você pensar uma trajetória de tipo, cara, eu preciso me fortalecer para vivenciar isso. É que tem uma parada, acho que eu li, eu não lembro onde eu li, mas falou que um muçulmano para casar ele precisa ter uma casa, mano. Saca? Se o cara não tem condição, se o cara não tem condição de comprar uma casa, ele não pode casar. Então, é esse sentido de agência. Tá, eu quero vivenciar isso, então eu quero vivenciar esses valores, né, ter essa realidade. Como é que eu me fortaleço para criar essa realidade para mim? Então, eu acho que é isso. Quando ele fala da nossa vontade de ter esses valores africanos, que é natural e acho que é louvável, mas tá. Senão vira uma coisa de intenção, vira uma carta de intenção, entendeu? Vira uma carta eu desejo viver dessa forma. Mas aí você não cria para isso. E criar para isso é isso, mano, é o esforço. Que a gente vivenciar os valores que a gente está discutindo, pensar. Eu não vou nem falar de família plural. Um homem preto com condição, tipo, de cuidar da sua família, dar um mínimo para sua família, a necessidade de agência que esse cara precisa ter para pensar em emprego, para pensar, tipo, caralho, mano, não posso ficar falhando nisso porque minha família tá aqui, eu quero dar o melhor para ela. Eu desejo ter isso. Que isso vai me possibilitar eu estar no outro campo, eu estar no outro degrau. Essa noção de agência que eu acho que o Neto está falando. A gente precisa pensar como é que, dentro desses valores, a gente mapeia e a gente traça o nosso caminho para fazer desses valores, dessas vivências, uma realidade, saca? Então, é isso, mano. Qual é a sua habilidade? Qual é o seu dom? Né? Qual é a sua vontade, sim, que você quer trabalhar em si mesmo para dar vazão a esses desejos e vontades, saca? Então, a agência ela é fundamental, porque é isso, ninguém vai te dar de mão beijada uma realidade africana na sociedade brasileira. Ela tem que ser construída. Não, e eu vou além, porque o Cláudio jogou uma questão que ele falou assim: excelente questão, que deságua no coletivo. O Neto continua, perspectiva individual, perfeito, tá? Muitos cacos individualmente querendo construir um cenário que não dá conta pelas fragilidades individuais não resolvidas. Eu jogo uma outra pergunta. Essa agência individual, perspectiva individual, ela está descolada do coletivo de uma comunidade, tá? Ela é possível fazer? Tá entendendo a provocação? Tipo assim, tu tá falando uma questão, mas o meu outro, né? No sentido de, entendeu? De construção do meu coletivo, da minha comunidade. Eu construo essa agência individual sozinha, isolado? Não. Enfim, tô provocando. Tô morando na pergunta. Ele falou aqui, o Cláudio falou, vai desaguar no coletivo. Sim, entendeu? Sim, mas tem que, dentro desse lugar, eu acho que as construções que se pretendem fazer é do impacto coletivo. Mas mesmo que você não pretenda, porque é isso, mesmo que você pretenda um caminho individual, ele vai desaguar no coletivo. Aí pode desaguar de maneira negativa, mas ele vai desaguar no coletivo. Só que eu acho que esse potencial dessa agência, ela tem que estar sempre conectada mesmo com quando você conseguir, ou no trajeto, para você alcançar o que você pretende para si, ele esteja conectado, de certa forma, com o aumento do potencial de outros. O aumento do potencial de quem vive ou de quem dependa de você, entende? Sim, sim. Mas isso como projeto. Isso como projeto, não como consequência. Tipo, eu tô querendo enricar, querendo ficar rico, e tipo, mano, eu moro com a minha família, então quem veio a reboque tá ganhando junto. Não. É tipo num projeto mesmo, tipo, mano, eu fazendo isso aqui, eu, sei lá, pensando no bagulho, quero ser produtor cultural, vai.
5 segundos para finalizar aqui, vamos encerrar essa e volta para... Cara, eu tenho um compromisso ainda depois, vamos que